Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e quero falar hoje com vocês aí sobre tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube e as últimas novidades que nós temos aí no São Paulo. O Belmonte, ele bate na trave ali pra ser demitido a qualquer momento, tá? Inclusive essa demissão do Belmonte deu muito o que falar. Mas não vou ficar focado só nesse assunto chato não, vamos falar de jogadores novos no time do São Paulo que busca ainda por um volante que eu tenho uma novidade pra trazer aqui pra vocês, beleza? E ó, tem o zagueiro Luizão também, que virou muita pauta do São Paulo nos últimos dias, meses e horas e minutos. E também nós temos ali o Ferreirinha e o Henrique Carmo, ambos destaques do time do São Paulo, um no momento atual, o outro nos últimos 2 anos, né? O de Ferreirinha é o grande destaque do São Paulo desde a época do Thiago Carpini e um jogador que foi retirado do time do Crespo. E agora é um cara que no Brasileirão ele pode de novo voltar a dar a volta por cima. Mas isso nós vamos trocar uma ideia todinha aqui no vídeo de hoje, que tem Mailton também para atualizar uma situaçãozinha e LDU, que é o nosso próximo confronto. Vamos jogar na altitude do Equador, um time antigo de Luiz Ubeldia, um time que tem história também recente contra o São Paulo, que passou na Libertadores, passou de fase e a coisa ficou muito, muito boa mesmo. Vem comigo então, sejam bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse like brabão aí pra gente ter uma encorpada aqui no vídeo e se inscreva também aqui no canal, né? Faça parte dessa família que só cresce. Venha comigo e fique comigo por aqui, beleza? Gente, é o seguinte, vamos lá. O Juliano Galopo, que é um jogador do River Plate hoje, emprestado pelo São Paulo, que vai ser comprado pelo River. O Galopo, ele está agora no River e ele sendo um grande destaque do River Plate. Ele vai pegar o Palmeiras na Libertadores e quem passar entre Palmeiras e River pega quem passar entre São Paulo e LDU. Então tem tudo a ver aí. Talvez o São Paulo possa pegar o Galopo e por uma cláusula contratual, talvez ele nem consiga jogar contra o São Paulo. Não confirmei ainda. Mas o destaque dos caras é o Galopo. Temos que torcer, não sei você. Eu vou torcer pro River Plate tirar o Palmeiras. Acho que vem um adversário até um pouco mais, não fácil, mas um pouco menos complicado do que o Palmeiras, que em Copas cresce muito. E o Galopo foi expulso no último jogo. Então contra o Palmeiras, já no primeiro jogo agora ele não joga. Olha que vacilo, né? O cara nunca foi expulso, acho que na vida. Agora ele pega uma expulsão bestaloide aí de... esquentou a cabeça ali, ficou maluco e foi expulso e tá aí. A Libertadores está dando muito o que falar. A LDU, ela bateu o Botafogo, então o que poderia ser um adversário dificílimo pro São Paulo, né? Você olha pra chave e tem lá, poxa, River Plate, Palmeiras e Botafogo. Olha o nível do problema, né? É todo time tradicional de Palmeiras e River Plate tradicionais de Libertadores e o Botafogo que vive uma fase muito boa desde que ele foi comprado por John Textor. Só que aconteceu que a LDU tirou o Botafogo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque tipo assim, pegamos uma babinha, então. Não pegou babinha nenhuma. Essa babinha tá nas quartas de final e acabaram de tirar o Botafogo. Então a vida do São Paulo nessa Libertadores não está fácil e é assim que nós gostamos mesmo. A LDU tem um time, acho que até com certeza mais modesto do que o do Botafogo, né? É um time que não tem o investimento financeiro que o Botafogo tem, mas é aquilo que eu falo pra vocês sempre. Pra você bater de frente com times muito endinheirados, você não precisa comprar 40 jogadores, basta ter 8, 9 muito bons, 2 classe A, craques e o resto bons que você encontra. O mercado de futebol tá muito carregado de jogadores bons aí, você não precisa gastar fortuna com jogador mequetrefe não. O que pega pra mim muito agora é a altitude, mas o São Paulo tem a condição de mandar o time lá pro Equador e os caras passarem uns 10 dias lá. Você não pega o time titular e joga os caras pra lá, paga um hotelzinho, campinho de treino e fica treinando. Pega um rival da LDU, qualquer rival, e fala assim, posso treinar aqui? E fica treinando exaustivamente na altitude. Quando chegar no dia do jogo, o São Paulo não vai sentir a altitude. Tem que pensar também. Não pode. Por que não pode? A Alemanha ganhou a Copa do Mundo aqui no Brasil, vieram pra cá construir uma cidade aqui no Brasil, construir a cidade e ficaram se adaptando ao clima do Brasil, ganharam a Copa e foram embora. Nós não precisamos nem montar o CT lá no Equador. Nós só temos que chegar lá no rival do Equador, da LDU, pede um CT qualquer pra treinar e passa 10 dias lá. Sabe? Será que o São Paulo não tem grana pra mandar 20 caras ficarem 10 dias no Equador? Sabe? 11, que sejam 12 jogadores.
Lógico que dá e muito. Tem que pensar em ganhar da LDU, que pega a semifinal, a coisa fica muito boa pro nosso lado. E se pegar o Palmeiras é um freguês. Pegar o River é outro, dá pra passar e fácil, hein? Eu não sei, não é fácil, mas dá. Acho que o São Paulo tem totais condições aí de ganhar essa Libertadores, hein? Vai ter Palmeiras, Flamengo, se vier, difícil. Mas vamos lá. Olha só, o zagueiro Luizão também tem dado muito o que falar. Eu fiz um vídeo falando sobre o Luizão ontem e grande parte da torcida não leva pro coração o Luizão ter ido embora do São Paulo da maneira que foi, né? O Luizão, pra quem não se lembra, é um zagueiro da equipe de base do São Paulo que foi embora ao terminar o seu contrato. Nem era aquele contrato profissional, né? Era aquele contrato de jogador de equipe de base. Na hora dele renovar, ele não renova, fala pro São Paulo, obrigado aí por tudo, mas tô indo embora. E foi embora lá pro futebol inglês. E agora ele está sem clube. Ele teve a rescisão lá no futebol inglês, ficou sem clube e agora o São Paulo, precisando de um zagueiro, pode repatriar o Luizão. Seria alguns bônus aí. Primeiro que o jogador tá livre no mercado, né? Já desvaloriza, né, um possível gasto financeiro do São Paulo, o cara tá desvalorizado. Segundo, que ele é um cara da equipe de base do São Paulo, é um cara bastante ambientado aqui no nosso futebol e parece ter talento. Não foi utilizado lá fora, né, mas sei lá, nós já vimos o Hernanes jogar na China e ficar no time B de um time chinês. Sabe, um cara que chegava aqui no Brasil era o melhor de todos. E aí o cara não jogava na China. Então falava, Luizão não presta porque não jogou no Fulham. Quem é Fulham, né? Fizeram besteira e agora podemos trazer o cara de volta. E eu traria. Trouxeram o Oscar já, por que não pode trazer o Luizão? Só porque ele não quis renovar? Então, o Oscar tá aqui. Dá pra trazer o Luizão sim e coloca lá pra jogar. Uma hora o Sabino machuca aí, o Arboleda machucado, Sabino machuca, Tolói você não sabe o que esperar por enquanto, você não tem zagueiro pra colocar. O Alan Franco já joga. Toda hora que dá uma trombadinha sai mancando. Vocês perceberam isso aí? O Alan Franco e o Arboleda, que são nossos melhores zagueiros, o Alan Franco toda hora tá puxando o pé ali com dor e o Arboleda está machucado. Então pensar, não quero o Luizão? Não quer por quê? Dá pra tentar sim. Eu sei que tem a vaidade, engoliu o sapo no passado, ano retrasado, mas olha só, o Crespo, que nós demitimos, está aqui e ajudando muito o São Paulo. Pensar, levar pro coração assim no mundo do futebol, onde você mexe com profissões, acho que é besteira. O cara tentou o dele, não deu certo, hoje ele precisa de um time, nós precisamos de um zagueiro, eu traria imediatamente. Mas imediatamente mesmo. O técnico Hernan Crespo segue sem colocar um ponta ali no São Paulo, né? Colocando André Silva e Luciano praticamente dois centroavantes. O Luciano para de fazer gol. Vocês perceberam que o Luciano diminuiu aquele gás dele desde que o Crespo chegou. Talvez porque jogar com o André Silva não esteja sendo bom para ele no momento. No começo foi. Os gols que ele fez com o Crespo, ele estava com o André Silva ali, né? Mas agora talvez não esteja sendo o ideal e o Luciano talvez centroavante fique ideal. E o Crespo, ele tem dois jogadores que estão pedindo passagem até mais do que o bom jogador André Silva. Vem comigo aí que nós vamos conversar sobre isso aqui imediatamente. Vamos olhar as palavras aqui, peraí. Palavras devidamente molhadas aqui é o seguinte, o André Silva, ele tem sido um alvo de críticas, né, de alguns torcedores do São Paulo, e eu acho que tá muito longe do André Silva ser um mau jogador, eu acho, não me importa, não sou dono da verdade não, mas eu acho o André Silva um bom jogador. Custou muito caro e esse pra mim é o grande problema dele, mas pra mim é um bom jogador. Agora, caramba, nós temos o Luciano que é mais jogador que o André Silva. Jogando no ataque, o Luciano vai ser muito bom. E aí você tirar o Ferreirinha do time é uma coisa absurda. Eu já falei muito sobre isso ontem. Parece que eu tô aqui perseguindo o Crespo ou querendo ensinar, né? Ensinar o Crespo a trabalhar. E não tem nada disso. Eu só acho que o Crespo não sabe direito quem é o Ferreirinha. E agora o Crespo, ele tem tirado o Ferreirinha do time mesmo. Custou caro na Copa do Brasil e quase custa caro na Libertadores. Nós ganhamos do Atlético Nacional da Colômbia, mas a verdade é que nós tomamos 2 na trave lá, 2 pênaltis perdidos pelos caras lá, e aqui nós ganhamos nos pênaltis também, sabe? Então assim, falar que tá tudo mil maravilhas, o time que tá ganhando não se mexe, calma lá também. Ferreirinha era time que estava ganhando e não deveria ter sido mexido. Mas o Crespo, não sei por que cargas d'água, não tá colocando o Ferreirinha. Tá colocando poucos minutos. E o Henrique Carmo, ele também é um dos destaques. Se nós olharmos pro Luciano hoje e pro André Silva hoje, eles estão se destacando menos do que o Ferreirinha e o Henrique Carmo.
Principalmente o Henrique Carmo, que começa agora a botar as manguinhas de fora e jogar muita bola. Então acho que o técnico Crespo deve repensar isso para o jogo de domingo já contra o Atlético Mineiro, porque a Libertadores está aí e nós temos uma chance absolutamente real de ganhar, tá bom? O Mailton, ele está no São Paulo já e pode jogar domingo contra o Atlético Mineiro. Que legal, né, cara? O cara chega pronto já, bota a camisa e vai jogar. Achei muito louco isso aí e eu quero que ele seja titular do Cédric Soares. Aí, se ele não jogar, tudo bem, o Cédric volta pro time, o Mike, não importa. Agora, hoje, olhando o retrospecto do Mailton e do Cédric, Mailton titular do time de São Paulo. Deu um bochicho danado aí com a demissão do Carlos Belmonte, jornalista. Falou que o Belmonte vai ser demitido, o Casares perguntado, e quando ele foi perguntado, ele dá aquela sabonetada, sabe? A sabonetada. Ô Casares, e aí, você vai demitir o Belmonte? Olha, veja bem, não é o momento de falar de política, olha, veja bem, a situação de São Paulo, olha, veja bem, estamos na Libertadores. Não, mas vem cá, você vai demitir o Belmonte? Não, veja bem, o ano político, já temos mais 3 anos de mandato, 2 anos e meio, então assim, não falou, tá ligado? Não falou. E eu acho que o Belmonte vai ser demitido. Tô aqui, ó, faltou a pipoca, né, que é muito cedo. Que eu tô gravando o vídeo 10 da manhã aqui, não vou comer pipoca aqui, mas faltou a pipoca pra ficar vendo lá os caras dentro do São Paulo. Isso é benéfico pro São Paulo? É, eu acho que é, porque um diretor de futebol, que ele tem um time qualificado, é bacana. Agora, nós temos um time qualificado que custou pouquíssimo pra montar e a dívida está aumentando. Pra pensar assim, vamos manter o Belmonte aí, né, Tadinho dele. Amanhã o São Paulo deve 1,5 bilhão. E aí? O tadinho vai ser quem? Belmonte vai sair e o São Paulo fica. Nós ficaremos. E como que o São Paulo fica depois de Belmonte? Cara, é o seguinte, se ele fizesse um ótimo trabalho mesmo, não era só uma Copa do Brasil, uma quarta de final de Libertadores, um título paulista, um time qualificado que eu considero qualificado, não era só isso. O trabalho bom seria montar um time qualificado e ainda sobrar uma graninha, né? Agora, a dívida só aumenta. Não consegui tirar dívida. O São Paulo devia 900 milhões no passado. Continua devendo 900? Poxa, você fala, tá bom, não aumentou, não diminuiu, ganhou um título, é menos. Agora, só aumenta a dívida? Então é o que é? Uma bola de neve que vai crescendo ao passar por uma neve? Eu não acho isso certo. E qualquer mudança que venha a deixar o São Paulo em melhores lençóis financeiros, eu prefiro 1000 vezes. E não tenho nenhuma simpatia pelo Belmonte também, é a mesma coisa que ele tem por nós. Belmonte já demonstrou alguma simpatia por torcedores? Nunca, né? Então assim, é um cara, uma figura ali que tá ali pra fazer o dele e também eu não tenho nada pra defender o Belmonte, sinto muito, boa sorte. Olha só, o São Paulo busca por um segundo volante, pelas notícias recentes aí que vem da mídia que frequenta o Morumbis e a Barra Funda. E Cotia. Os caras que frequentam lá, alguns jornalistas, eles cravaram que o São Paulo busca por um segundo atacante, um segundo volante, que o Crespo gostaria desse cara que teria, possivelmente, as características de Bobadilla e Marcos Antônio. Falei, caramba, cara, mas você tem o Alisson com essas características, né? Você tem o Luiz Gustavo, que vai voltar. Primeiro volante, tem o Pablo Maia, tem o Luan. Quanto que o São Paulo precisa mais de um segundo volante? Não dá pra fazer um trampo aí legal, um trampo bom mesmo, com o Alisson, Bobadilla e o Marcos Antônio, sendo que só jogam 2. Somado isso a Pablo Maia, que joga tranquilo com outro volante. Somado a Luan, que joga tranquilo com outro volante do lado. Não precisa ter exatamente 2 caras que são segundos volantes, né? Às vezes vai faltar na marcação. Como faltou contra a LDU em alguns momentos, como faltou contra o Atlético Paranaense em alguns momentos. Então pensaram assim, tem que comprar um volante. Eu tava olhando o Gabriel Neves, né? Quando o São Paulo vai comprar, ele comprou o Bobadilla, Marcos Antônio, são caras bons. O Marcos Antônio vai ser comprado no que vem. São caras muito bons de bola, né? Mas também nós tivemos muitos volantes ruins. E eu tava dando uma olhada aí nesse Gabriel Neves. Pensei, será que o Gabriel Neves ele é do São Paulo ainda? O São Paulo vendeu. Onde tá? Que fim levou? Porque poderia ser uma das opções, o estilo, né? Um jogador que vem aqui parece que é rápido, aguerrido, muito forte. Você vai ver, tem um corpinho meio molenga, tem um bom lançamento e tal. O Gabriel Neves, ele está jogando hoje. Olha que coisa interessante, cara, isso aqui que eu achei. Ele tá jogando hoje no Estudiantes de La Plata. Sabia disso aí? Estudiantes de La Plata. É onde esse jogador uruguaio do São Paulo joga.
O Estudiantes de La Plata é um time que no chaveamento lá, eles pegam agora o Flamengo na Libertadores. Então periga o São Paulo enfrentar o Galopo aí muito em breve, mas o Galopo, por força contratual, não deve pegar o Galopo, né? Mas é um jogador aí que o São Paulo manda embora, do nada, empresta pro River Plate e o cara está igualzinho a gente nas quartas de final da Libertadores, fazendo gols direto e também jogando como titular do River Plate, é uma das esperanças para ganhar do Palmeiras, mesmo suspenso. E o Gabriel Neves é outro cara que é quartas de final da Libertadores, que ele vai para jogar agora contra o Flamengo e é a esperança, ele acabou de dar uma assistência, tá jogando titular. Então pensar assim, poxa, titular mais ou menos, joga sempre. Você vai pensar, poxa, o São Paulo, né, mandou esse Gabriel Neves embora, o Galopo, como se eles fossem nada, né? Não, isso aqui não serve, manda embora, coisa e tal. E aí trouxe cara como o Luiz Gustavo, por exemplo, cara muito mais velho, né? Você fala, poxa, será que era esse o ideal aí, né? Ficar com os caras assim? E aí, do nada, comprou Michel Araújo, tendo o Galopo lá. Aí, do nada, não, foi depois, mais ou menos junto ali. Aí, do nada, você vê aqui o Estudiantes com o Gabriel Neves na quarta de final e o River Plate com o Galopo na quarta de final. Complicado, né? São Paulo perde muito dinheiro de bobeira com jogadores muitas vezes qualificados. Não é não? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto! Um abraço, meus amigos! Até a próxima. Valeu!